Os adventistas do sétimo dia creem que Ellen White recebeu o verdadeiro dom profético, o genuíno dom profético. Mas por que nós cremos? Não é só porque ela diz em seus escritos que ela recebeu, não. É porque existem testes na Bíblia. E Ellen White, ela passou em todos os testes bíblicos, tanto nos testes da Bíblia como testes físicos também. E eu quero aqui fazer aqui uma leitura rápida. Acompanhe aqui, irmãos. As provas de um verdadeiro profeta. Isso aqui são provas da Bíblia. Provas espirituais. O profeta verdadeiro, ele tem que passar em todas. Ele não pode reprovar em nenhuma dessas provas. Então presta atenção aqui. Provas espirituais. O profeta verdadeiro, ele fala de acordo com a palavra de Deus. Isaías 8:20. De acordo com a lei, de acordo com o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais serão iluminados. Então, se Ellen White, ela falar contra alguma doutrina bíblica, ela não é um profeta verdadeiro, ela não é uma profetisa verdadeira de Deus. E ela não fala nada contra qualquer doutrina bíblica. Olha só, esse é o principal teste. Tem outros, e ela passa nos outros também. O profeta verdadeiro, as suas advertências aconteceu com ela em todas que ela profetizou. Um profeta verdadeiro mostra a verdade de Deus às outras pessoas. Ellen White viveu uma vida fazendo isso. O profeta verdadeiro estimula a obediência aos 10 mandamentos. Queridos, existem alguns profetas hoje que dizem, pelo menos acreditam que os mandamentos não precisam mais ser observados. Um profeta verdadeiro, ele exalta os mandamentos de Deus. Ele estimula a obediência aos mandamentos de Deus. Mais um teste. O profeta verdadeiro, a sua obra dá bom fruto, de acordo com Mateus 7. Ellen White teve uma vida entregue no Evangelho. Confessa que Cristo virá em carne e veio em carne. Logo, alguns profetas dizem por aí, alguns que se dizem profetas, dizem que Jesus não veio em carne e pessoa e não virá. Outros dizem que Jesus já veio. Outros dizem que Jesus vai vir pela fé. Não, não é isso. O profeta verdadeiro prepara o povo para se encontrar com o Senhor. Lucas 1:17. Todos os testes espirituais, as provas espirituais, Ellen White passou em todos. E mais, provas físicas. O profeta verdadeiro, quando ele está tendo visão, experiência com Deus, ele perde as suas forças naturais, ele recebe forças sobrenaturais, ele mantém os olhos abertos durante a visão, ele não respira, ele fala sem respirar, tem a língua controlada pelo Senhor, não tem consciência daquilo que o cerca. Olha só, todas essas provas físicas que Daniel, que outros profetas passaram, registrados na Bíblia, aconteceu literalmente com Ellen White. Só em uma visão que durou 4 horas, sem respirar, os médicos da época chegavam com o espelho e colocavam assim, ó, diante do olfato, para ver se embaçava. Colocava a vela acesa para ver se realmente ela não estava respirando, e ela não estava respirando. Nessa visão de 4 horas, ela segurou cerca de 30 minutos uma Bíblia de mais ou menos 10 quilos nessa posição aqui, ó. Algo totalmente sobrenatural. E ela folhava a Bíblia sem olhar, apontava o dedo e falava o que estava escrito. E as pessoas iam lá conferir, e era verdade. E ela explicava o texto bíblico sem olhar, folhando. Vários outros fenômenos aconteceram com ela. Ela passou em todos os testes. É por isso que nós, adventistas do sétimo dia, temos Ellen White como uma profetisa verdadeira de Deus. Por quê? Porque ela passa em todos os testes. Amém? Por isso? Amém. A senhora Ellen White viveu até os 88 anos, recebeu mais de 2 mil visões e sonhos proféticos, escrevendo mais de 20 mil páginas. Agora vem a pergunta. Olha só que pergunta. Bom, já entendemos que o dom profético é sim para os últimos dias, já entendemos que Ellen White passou em todos os testes e ela é uma verdadeira profetisa de Deus, uma profetisa genuína. Agora é o próximo assunto aqui. As doutrinas adventistas estão baseadas no que Ellen White escreveu? É o que nos acusam por aí, é o que dizem.
sonhos e visões que Ellen White teve. Vocês guardam o sábado porque Ellen White escreveu sobre o sábado. Vocês fazem isso ou aquilo, ou tem tal doutrina porque Ellen White escreveu. Isso não é verdade. Olha só que interessante. A doutrina do sábado. Veja, que dizem que nós guardamos o sábado por conta de Ellen White, porque ela trouxe essa luz. Isso não é verdade. Presta atenção aqui, queridos. A doutrina do sábado chegou à denominação por pelo menos 3 pessoas. Houve mais, mas pelo menos 3 pessoas principais. Que foi essa mulher aqui, ó, Raquel Oarques, também T.M. Preble e José Bates. Essa mulher aqui, ela era uma batista do sétimo dia e já começou a distribuir folhetos sobre o sábado em 1844. Esse aqui, T.M. Preble, era o quem? Um milerita, seguidor de Guilherme Miller, que entrou em contato com o grupo sabatista e tornou-o sabatista e começou a publicar material sobre isso também em 1845. Muito antes de Ellen White ter as primeiras visões sobre o sábado, muito antes de existir a Igreja Adventista do sétimo dia, aquele povo milerita, que no futuro se tornaria adventista, já começou a aceitar o sábado. José Bates, um cofundador da Igreja Adventista do sétimo dia, que acabou lendo um folheto de Preble sobre o sábado, também se convenceu e passou a escrever a respeito em 1846, bem antes de Ellen White ter as visões sobre o sábado. Detalhe, queridos, detalhe. Raquel Oarques, ela era uma batista do sétimo dia. Olha aqui. Os batistas do sétimo dia, por sua vez, existem formalmente desde 1654. 200 anos antes de existir a Igreja Adventista do sétimo dia, já existiam os batistas do sétimo dia que guardavam o sábado. Já existiam pessoas que guardavam o sábado, já entendiam sobre esse assunto. Quando Ellen White teve visões sobre o sábado, foi só para confirmar aquilo que os pioneiros já estudavam e já tinham aceitado pelo estudo das Escrituras. Percebam que o que nos acusam aí de guardar o sábado, porque Ellen White falou, não é verdade? Doutrina da mortalidade da alma. O que é a mortalidade da alma? É a crença de que nós não temos alma. Você não tem alma, viu, Maria? Você sabe disso, né? Você é uma alma, né? Sabe mesmo? Uma alma muito bondosa. Uma alma bondosa, ela falou. Então veja bem. Deus está vendo, viu? Tá vendo? Deus está... Ó, cristão não mede dia de sábado. Adventista não mede dia de sábado. Não mede dia nenhum, né? Não mede dia nenhum. Então veja bem. Nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. E a alma morre, porque a alma é pessoa. Então quando a pessoa morre, a pessoa está num estado do quê? Como se fosse um sono. Deixou de existir. Essa é a crença na mortalidade da alma. Será que foi porque Ellen White teve visões sobre isso que nós cremos? Não foi, não foi. A doutrina da mortalidade da alma chegou à denominação através de George Storrs, um ex-ministro metodista que começou a estudar o assunto, sabe quando? 1841. Além disso, contudo, existem também indivíduos isolados que defendem essa crença. Reforma de saúde. Ah, não, essa foi Ellen White que escreveu, tem um monte de livro, conselho sobre regime alimentar, conselho sobre saúde. Vocês adventistas se apegam na saúde, não pode comer carne de porco, porque Ellen White escreveu. Será que foi? Não foi, queridos. Olha só que interessante. A ênfase na reforma de saúde já era seguida por José Bates, antes de Ellen White ter as primeiras visões a respeito. Um cofundador da Igreja Adventista já pregava, já ensinava sobre a reforma de saúde bem antes. E ainda, antes de José Bates, John Wesley, que era líder da Igreja Metodista, já escrevia sobre a importância dos bons hábitos de saúde para o cristão. Ellen White provavelmente foi influenciada por essa ênfase wesleyana na saúde, já que ela foi metodista antes de ser adventista. Tudo indica o quê? Ellen White, ela era metodista, uma igreja que já pregava os princípios de saúde bem antes dela ter as primeiras visões. A doutrina do santuário. Não, essa veio na cabeça de Ellen White. Não foi. Por quê? Essa doutrina do santuário celestial foi desenvolvida por pelo menos 2
William Edson e esse aqui, ó, Owen Crossing, que foram pessoas que estudaram o assunto logo depois do desapontamento. Jesus não voltou em 1844 como o grupo de mileritas acreditavam. Não era adventista, não existia igreja adventista. Existia um grande pregador, Guilherme Miller, um batista, e eles acreditaram que no ano de 1844 Jesus viria. Jesus não veio. Voltaram a estudar novamente esses dois homens aqui e entenderam que aquela data não era a volta de Jesus, e sim uma nova fase de Jesus no santuário celestial. Eles entenderam pela Bíblia. Logo depois, anos depois, Ellen White teve visões sobre o santuário celestial, e as visões dela só confirmou aquilo que os estudiosos da Bíblia já entendiam, já tinham aceitado pela palavra de Deus. Veja bem, queridos, nenhuma doutrina nossa, nenhuma é baseada no que Ellen White falou. As visões dela foram mais para confirmar aquilo que a gente já tinha descoberto pela Bíblia, pela palavra de Deus. Em suma, essas doutrinas não adentraram a igreja adventista por meio de Ellen White, mas por pessoas diversas, algumas das quais nem se tornaram adventistas posteriormente. Para além disso, todas as doutrinas estão fortemente baseadas nas escrituras sagradas, podendo ser descobertas exclusivamente pelas escrituras. Não existe doutrina da igreja adventista, ensinamento dos adventistas, não. Existe sim doutrinas bíblicas que os adventistas pregam e outros não pregam, mas está na Bíblia, não está em escritos de Ellen White.